Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para esse encontro do nosso Hub aqui, que nós passamos a chamar de Momentos Transformadores. Já vemos de uma história do Hub alinhar, depois de outros encontros, e a gente resolveu esse ano juntar esforços para compartilhar mais experiências. E o Diego chegou. Diego, você está com o meu nome, troca meu nome, troca, bota o seu nome que é mais bonito, não sei por quê, obrigado. Então, na alegria aí de organizar esses encontros, hoje nós temos a satisfação imensa de receber a Flávia para compartilhar a sabedoria dela conosco. Eu vou passar a palavra direto para você, Flávia, para a gente aproveitar todo o tempo com você. Seja muito bem-vinda, que alegria que você está conosco. Muito, muito grata, Robson. Adorei o seu convite, que eu pude aceitar assim prontamente, porque acho que esses momentos são importantes. Também fiz questão de na comunidade do EDG a gente entender um pouco melhor, né, o momento de amadurecimento sobre esse tema, sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Eu espero ter preparado uma fala que contribua de fato. É, Talvez a gente precise de um pouco mais de 1h30. Eu sei que a gente está de noite já, depois de um dia longo, mas assim, para conseguir contemplar perguntas e respostas ao final, eu também queria que talvez vocês considerassem essa possibilidade, tá bom? Desde já. Bom, eu vou compartilhar a minha tela. Caprichou, né? Você Como, caprichou. como que é? Tem microfone aberto, Flávia. Tá. Bom, a gente pode seguir? Vamos iniciar então. Eu quero pedir para a gente fazer uma pequena ativação, exatamente porque a gente está chegando depois de um dia longo, uma pequena ativação da nossa percepção interna, de como a gente está chegando aqui, de como está o nosso corpo, de como a gente está se sentindo, de como está o nosso ritmo interno, o batimento do nosso coração, a nossa respiração. Se tem algum lugar do seu corpo que está mais tenso, se tem alguma necessidade de algum pequeno movimento. E esse lugar de começar a trazer uma presença e convidar vocês a essa escuta de si, do próprio corpo, durante todo o nosso encontro, né? A gente deve ficar aqui por 1h30, talvez um pouco mais. E em alguns momentos eu vou estar trazendo um pouco essa atenção interna, essa atenção para si, para essa escuta de si, tá bom? Então, quero pedir um pouquinho de silêncio mesmo, dessa interiorização, e a gente aproveitar enquanto. E vamos voltando. É algo bem ágil. É, eu não sei vocês, mas meu coração está disparado.
Flávia, aciona o som. Tá sem som, Flávio. Acho que você tem que ligar os dois botõezinhos lá do som antes de Como é que eu compartilhar. faço para ligar o som? Antes de compartilhar, tira o compartilhamento. Isso. Agora, quando você mandar compartilhar, na plaquinha verde ali, compartilhar, antes de você selecionar, do lado direito tem dois botões, som, áudio, coisa assim. Sim, vou voltar então. Eu queria pedir que vocês respondessem essas três perguntas. Como é que você se sente ao ver essa sequência de imagens? O que que você se lembra quando você vê essas imagens? E para quem você contaria o que você sentiu e se lembrou quando viu essas imagens? Flávia, para responder no chat Não, ou oralmente. interno. Se você quiser anotar, isso pode ser bom, mas é algo interno mesmo. Tá bom. Flávia, boa noite. Eu não estava conseguindo entrar. Você mandou algum material? Não, a gente só Ó, viu uma sequência de imagens. Eu vou pedir para você ter paciência agora e bem-vinda, mas a gente já vai seguir, tá? Então, como é que você está se sentindo agora? De qualquer forma, para você que chegou agora, que não consigo ver o teu nome aqui, essa pergunta vale para você também. Como é que você está chegando? Como é que você está se sentindo agora? E como é que, para quem viu as imagens, como é que está se sentindo? O que que essas imagens te lembram? E para quem você contaria o como você se sente e o que você se lembrou? Bom, a gente está aqui hoje, essa noite, para falar sobre regeneração e a relação com as ODI, né? E o que que a gente pode esperar dessa noite? A gente pode esperar aqui, eu preparei uma fala para trazer tentar trazer um pouco de nitidez para entender as ODS e as ODI como instrumentos de uma jornada de amadurecimento global bioético, entender a diferença entre sustentabilidade e regeneração. E para mim, essas duas questões são muito básicas, muito básicas para a gente poder falar sobre a síntese, e daí é o que eu vou conseguir oferecer aqui, é realmente uma pincelada, uma síntese sobre o trabalho interno informado pela regeneração. Tá? Eu espero que a gente consiga passar por esses três tópicos aí. Flávia, põe no modo apresentação que fica melhor, por gentileza. Sim, grata. Então, quero, para quem não me conhece, tem várias pessoas aqui que eu não conheço, enfim, talvez tenham pessoas que não me conhecem. Eu quero falar um pouquinho da minha jornada, de como que eu cheguei aqui. Eu, na década de 90, eu sou formada em arte e educação, e na década de 90 eu já tinha um trabalho de pesquisa em criatividade, aprendizagem e ecologias.
durante o início dos anos 2000, eu fui muito, eu fui muito pioneira em criar uma rede de pessoas que trabalhavam com processos coletivos de criação no Brasil e pude viajar o Brasil em todos os estados, com uma diversidade grande, para falar sobre colaboração, sobre autogestão, sobre ação em rede, sobre articulação local e comunitária. É, e, e e quando cheguei ali em 2011, eu já tinha trabalhado acompanhado mais de centenas de equipes e grupos, e dado consultoria no assunto para principais instituições, principalmente culturais, e do terceiro setor e do governo, sobre esse tripé, mas também falando sobre ecologia e sustentabilidade, a ponto de, em 2011, ser indicada no Brasil, né, no top liderança sobre sustentabilidade no Brasil. Já tinha, por conta do trabalho que eu fazia nas instituições culturais brasileiras, né, como Itaú Cultural, Banco do Brasil, SESCs e Goethe Institute e outras instituições, British Council, tal, já estava muito envolvida, entendia, né, desde 2005 eu comecei a fazer todas as formações, porque eu entendia metodológicas e tecnológicas. E tive muito privilégio de estudar, por exemplo, em 2007 com Maturana, em 2008 com Tolkien, sobre teoria U e metodologias de diálogo, ou com John Croft diretamente sobre Dragon Dreaming, com e daí comecei a apoiar os grupos que traziam para o Brasil metodologias participativas e colaborativas, como Dragon Dreaming, Sociocracia, é, é, enfim, Sociocracia Tradicional 3.0, o próprio design regenerativo e assim por diante, né? Em 2014, eu sou convidada para fazer um primeiro treinamento no Brasil sobre mudanças climáticas, né? E foram convidadas 100 lideranças da América Latina para isso. E faço também em 2014 um período sabático onde eu vou para a Oceania e para a Ásia estudar, pesquisar, me trabalhar e pesquisar iniciativas que estavam trabalhando com processos de aprendizagem e regeneração nesse, enfim, nesses países. Ao mesmo tempo, por entender trabalhar com grupos humanos desde muito cedo, me fez entender que eu precisava me trabalhar muito. A ponto de hoje eu ser uma terapeuta em fenomenologia sistêmica e uma terapeuta com certificação em treinamentos comportamentais, como o Big Five, por exemplo. Então, acho, e tendo também participado de uma série de trabalhos internos bastante radicais, como School of Borders, eu não sei se vocês conhecem, mas que a gente pode falar disso um pouco mais para frente. E, enfim, eu pude, por exemplo, lá na Austrália, trabalhar com a Helene Fischer, que foi que foi quem levou
a Joanna Macy para a Austrália e, e sustenta o campo da ecologia profunda na Austrália, por exemplo, né? Então, eu tive muito privilégio de ter contatos com pessoas de um conhecimento muito profundo, e muito significativo, que me transformou completamente e que faz parte dessa constelação, né, de saberes e de práticas e de que eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês essa noite. Mas antes eu quero pedir para vocês mais 3 perguntas de reflexão, porque toda vez que a gente ouve a história de alguém, a gente ouve desde a nossa própria história. Então, eu gostaria de perguntar para vocês: você reconhece os 3 macrotemas, ou reconhece os 3 macrotemas que te acompanham desde o início da sua jornada profissional? Se você localizasse um momento de transformação pessoal na sua vida, você consegue reconhecer exatamente aquilo que foi encerrado e aquilo que se ampliou? E hoje, qual é o assunto que você tem se dedicado a aprender? Anotem, conectem-se. Bom, a jornada de amadurecimento em direção a uma ética biocêntrica global. É aqui que a gente começa a falar. Esse tópico assim me veio por uma fala da Ive, que eu nem sei se a Ive está aqui, mas ela me perguntou sobre como é que eu fazia essa relação entre ODS, né, o ODI, e que vem, né, que de certa forma deriva ou evolui das ODS ou complementa as ODS, e como é que eu via isso dentro da perspectiva da regeneração. Então, aqui eu quero contextualizar um pouco, né? Acho que é importante dizer que há poucas mulheres tiveram uma influência global. E provavelmente a Raquel Corson, ela é uma dessas pessoas, né? Ela lança a Primavera Silenciosa, que é esse livro, manifesto, relatório, enfim, que vai impactar toda uma geração, em 62, e ela tem essa fala, né, que a natureza não é algo separado de nós, ela é o nosso lar, né? Ela fala de um lugar já de pertencimento profundo da importância da gente se manter acolhido, né? Porque o lar traz também esse lugar de acolhimento, de segurança, de conforto.
O Primavera Silenciosa falava sobre a morte dos oceanos, a partir da irreversibilidade das ações humanas, como, por exemplo, a, enfim, a contaminação por agrotóxico, né? Era uma das frentes da pesquisa dela. Isso ela estava falando sobre isso em 62, e a gente precisa entender que há 10 anos antes surgiu o plástico. O plástico é da década de 50. Bom, e aí a gente começa a ter, a partir daí, uma jornada nessa conscientização, nessa ampliação de consciência sobre, sobre uma ética, de como a gente vai se posicionar eticamente num, 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 num mundo que está cada vez mais global, né? Que é cada vez mais globalizado. Então, a gente precisa entender que a gente vai ter o relatório de Roma, com os limites do desenvolvimento em 68, que é só em 77 que o conceito de sustentabilidade se estabelece, com o relatório de Brundtland, e que é só em 94 que o tripé social, econômico, ecológico, ambiental se estabelece para a sustentabilidade, que é onde entram o ESG, por exemplo, vai começar ali, né? Aqui no Brasil, a gente vai ter acho que o nosso movimento ambientalista vem muito pelos indianistas, na década de 80, mas é mesmo na Rio+20 que a gente tem uma eclosão do movimento ambientalista no Brasil. E que coloca o Brasil no centro de toda essa discussão, e provavelmente a gente teve algo similar sobre isso em 2012, mas não perto do que foi realmente o impacto da Rio+92, e a gente talvez tenha alguma coisa parecida esse ano com a COP30. A partir daí, acho que um outro grande momento é o pico do petróleo em 2006, onde saem mais de 12 publicações com todos os relatórios sobre que dizem assim, olha, a crise, né, porque ali no relatório de Roma você tinha o desenvolvimento econômico em diálogo com o limite do meio ambiente. Então, a gente tinha essa dualidade ou essa linha de conexão muito direta entre o desenvolvimento e limite de recursos e de matéria-prima. Só que em 2006 existe uma consciência de que a crise é uma crise energética também. Ela não é somente uma crise da matéria-prima, né? Dos limites, os limites eles não são somente limites matéricos, eles são limites energéticos. Isso está diretamente ligado às novas fases de industrialização tecnocientificista, com a mobilidade urbana, e aí a gente também poderia se aprofundar aqui. Mas acho que isso é importante dizer, porque é isso que vai sustentar as ODS em 2015 e depois os IDGs em 2020. E acontece algo aqui que é a pandemia, né? Esse é um gráfico que eu gosto de trazer, eu não vou me deter muito nele, mas ele é um gráfico de 2015, que sustentou a criação das ODS para dizer da importância que a gente deveria se mover eticamente, globalmente, todas as nações, toda a indústria, todo o comércio, todas as organizações para para esse momento
de inflexão, né, de não retorno, que seria em 2019. E aí o que acontece em 2019? A gente tem uma pandemia que mobiliza, que acelera o desenvolvimento tecnológico, que acelera o impacto humano, né? Então, as questões de saúde mental, as questões relacionais, quer dizer, a gente tem um, um burnout social, né? Com a questão da pandemia. E a gente não faz esses movimentos, a gente não dá conta, e já atingiu, a gente já está indo, a gente já está em 1,2. A gente já passou desse limite do 1,5 que se propunha, e a gente está vendo, na verdade, um aceleramento bastante desconhecido do que isso significa. Então, hoje, a gente tem algumas crises convergentes. A gente tem uma crise convergente dos recursos, da matéria-prima, a gente tem uma crise convergente energética, a gente tem uma crise convergente climática, a gente tem uma crise convergente ética. Bom, e isso para a gente poder falar da diferença do que significa os aspectos, né? Do que significa a gente tomar decisões desde uma abordagem sustentabilidade e o que significa a gente tomar decisões desde uma abordagem da regeneração, né? Então, se aqui a gente tem como foco na sustentabilidade reduzir, neutralizar e mitigar danos, em regeneração a gente está falando de revitalizar, fortalecer e promover a vida. A gente está falando de promover saúde, né? A gente está falando em sustentabilidade de objetivos de manter o status, aquele limite, quer dizer, como é que a gente equaliza o desenvolvimento com os limites, dos recursos que a gente tem. E aqui em regeneração a gente já está falando de evoluir sistema para os novos níveis de vitalidade e saúde, né? Como abordagem, na sustentabilidade, minimizar o máximo os impactos negativos, e a gente olha desde uma perspectiva ética ambiental. E em regeneração, a gente está falando de potencializar relações de coevolução desde uma ética biocêntrica. Em sustentabilidade, a gente está falando da relação com a natureza, desde gerenciar recursos naturais e recursos humanos. E em regeneração, a gente fala, somos parte ativa na regeneração de ecossistemas complexos. Em sustentabilidade, a consciência é uma consciência de reconhecimento dos limites. Em regeneração, é uma consciência de uma participação ativa e co-criadora no modo de viver, nas soluções que a gente encontra para os desafios que a gente está vivendo e vai viver ainda, e que a gente ainda nem sequer sabe exatamente como vai ser. E quando a gente fala um bom exemplo, né, porque a gente gosta de tangibilizar as coisas, em sustentabilidade, uma solução seria a certificação de carbono, os créditos de carbono para mitigar os impactos ambientais, por exemplo, né? Em regeneração, a gente está falando de, por exemplo, uma indústria, e a gente tem esse exemplo, eu gosto, tenho uma parceria, gosto de trazer muitas das falas da Ruth Andrade sobre, enfim, que tem uma experiência dentro da Lush, que é uma das 5 indústrias mais, das empresas, né,
mais éticas do planeta, onde eles fazem um trabalho onde eles têm preservação de espécie, resiliência comunitária e agricultura regenerativa para falar de solução dentro do modo produtivo. Então, são abordagens muito diferentes. Agora, como que isso é visto a partir do design regenerativo? Eu não vou me deter muito no termômetro da regeneração, esse é uma das ferramentas que eu ofereço no treinamento e que em breve a gente vai ter novidades sobre isso, mas o que eu quero chamar a atenção é para essa linha pontilhada aqui. Eu sei que muitos aqui estudam e se dedicam à linha abordagem integral. Então, para quem sabe do que eu estou falando, a gente, a partir daqui, né, daqui para cima, a gente está falando de uma consciência de segundo nível, tá? E aqui a gente ainda está trabalhando no primeiro nível de consciência. E o sustentável, ele está incluído dentro dessa, quer dizer, para a gente sair de um sistema degenerado para um sistema regenerado, a gente tem etapas de conscientização e etapas de forma de se relacionar, de tomar decisões, de ter ações na nossa realidade. Eu vou pedir para vocês irem anotando as perguntas de vocês também, aí essas sim vocês podem ir pondo no chat, tá bom? E daí depois fica mais fácil da gente se organizar. E aqui a gente tem os níveis, digamos assim, as escalas de atuação do design regenerativo. Então, é bem comum a gente ouvir o pessoal, o coletivo ou planetário, ou o pessoal organizacional, equipe, planetário, mas aqui a gente está falando, a gente entende alguns outros níveis, né, para atuar, para quando a gente vai fazer mapeamentos, diagnósticos, e vai buscar soluções, né? Então, olhando para esse desenho, né? A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, como é que vocês estão se sentindo aqui, como é que vocês estão percebendo o corpo de vocês a partir dessas informações todas, né? Às vezes é bom a gente nomear, conseguir dar nome para o que a gente sente, dar nome para algum desconforto possível, para alguma inquietação, ou também para algo que tenha surgido. E a segunda pergunta é, olhando para essas escalas, aonde você se sente mais confortável em atuar? Aonde é mais natural para você atuar? Aonde a sua mente, o seu pensar e o seu agir está mais presente? E aonde é mais difícil você atuar? Vamos lá, agora a gente começa a falar de regeneração de fato. E aí, para falar um pouco de mudança paradigmática para a regeneração. Então, a partir daqui, eu vou começar a trazer alguns conceitos, enfim, algumas palavras, que, por favor, vocês perguntem, e aqui é onde vem realmente um pouco dessa, uma visão mais panorâmica da regeneração em si. Então, o que é importante, a gente fala muito, né, desse lugar de sair do ego para o eco, né? Acho que
a teoria U, enfim, todo o trabalho tem, enfim, bastante abordagem sobre a importância, né, de sair do ego para o eco, mas é como se a gente ficasse num pêndulo quando a gente faz isso. E a regeneração, ela se propõe ao seva. O seva é um termo em sânscrito que talvez numa tradução mais próxima da nossa realidade para o português seria serviço amoroso. E é aqui, é nesse seva, onde a gente se coloca a serviço dessa ética, dessa bioética, desse biocentrismo, né? Desse colocar a vida no centro das nossas decisões, das nossas escolhas, das nossas relações, do nosso cuidado, do nosso aprendizado. Então, a gente está deixando, a gente, de certa forma, precisa urgentemente sair das dinâmicas de polaridade para ir para as dinâmicas de integração e de serviço, né? De resposta, de estar. Coloquem suas perguntas aí, vai ser bom. Bom, aqui eu gosto de falar sobre os níveis de consciência. Então, a gente fala-se muito em regeneração de 3 níveis de consciência, que é a consciência de si, a consciência coletiva e a consciência ecossistêmica, e de como as inteligências, as várias inteligências podem emergir dessas diferentes consciências, mas, sobretudo, em design regenerativo, a gente trabalha no limiar dessas consciências, né? E é aqui que a gente vai falar desse limiar entre intraser e interser. E um outro limiar que é do interser para intersomos. Lembrando que há um monte de inconsciente, né? Um monte daquilo que eu nem sei que não sei, presentes nesse processo. Então, mesmo quando a gente vai mudando de escala de conscientização, de níveis de consciência, ainda assim tem um monte do não sei, um monte daquilo que, que inclusive me dificulta perceber a minha mudança de nível. E para trabalhar os níveis de conscientização, eu trabalho com esse tripé, que é um tripé de gerar saúde, é um tripé que ele é como se fosse uma lente reguladora, é uma lente para o qual, a partir de agora, a gente olha os nossos sistemas, as nossas relações, nos olhamos, que é a gente está gerando saúde em todas as dimensões. Como é que eu lido com a complexidade e o quanto de seva, né, o quanto de serviço amoroso eu estou conseguindo manifestar na minha realidade. E aqui, vou pincelar a abordagem, vamos dizer assim, que eu tenho usado para o desenvolvimento interno relacional da regeneração. Tá? Então, é a gente falar de intraser e interser, né? Mas aonde a gente tem essas 3 dimensões, vamos dizer assim, 3 esferas de interser, que sou eu e a minha identidade, o meu self, né? Essa essência,
as relações saudáveis e a relação com humanos e não humanos, e o agir consciente e coerente. E cada vez que eu coloco algo no centro dessa dinâmica, eu vou me perguntar, eu vou me conscientizar do quanto eu estou retroalimentando essa nova consciência, o quanto que eu estou aprendendo e cuidando, e qual é, né? Qual é essa nova consciência, ou que consciência é essa que está presente na minha prática, na minha existência, na forma como eu estou me trabalhando e como eu estou me relacionando. Para isso, esse é importante dizer que esse trabalho é um trabalho que eu desenvolvi com Virgílio Varela, que é um português, um amigo e um parceiro muito querido, e a gente mapeou dentro de um programa que a gente tem alguns assuntos, vamos colocar assim, né, alguns assuntos do qual a gente passa para esse trabalho. Tá? Então, a questão da ancestralidade, emoções e sentimentos, vieses e pontos cegos, e a essência, a reciprocidade e a sororidade, né? E aí a gente vai entrar aqui como empatia, como compaixão, mas também o pertencimento, a escuta, os níveis de escuta, a integração de polaridades e o ser ecossistema. Aqui, a criatividade, e aí a gente pode dizer dessa criatividade também de um lugar de artesania, de um fazer com um resgate de outro tempo de percepção, o ser fonte, rituais diários e a retroalimentação dessa nova consciência. Isso é o que eu trouxe aqui para vocês. Deixa eu ver que hora, se dá tempo. A gente vai até 8h20, né? Eu vou trazer aqui esse poema. É um poema do Thich Nhat Hanh, que é um poema que eu gosto muito, que é da onde esse termo, é ele que cria esse termo interser, né? E ele cria a partir desse poema, que é um poema manifesto. Se você é um poeta, você verá claramente que existe uma nuvem voando nessa folha de papel. Sem uma nuvem, não haveria chuva. Sem chuva, as árvores não poderiam crescer. E sem árvores, não poderíamos fazer o papel. A nuvem é essencial para o papel existir. Se a nuvem não está aqui, o papel também não pode estar. Então podemos dizer que a nuvem e o papel intersão. Interser é uma palavra que não está no dicionário ainda, mas se combinarmos o prefixo inter com o verbo ser, nós temos um novo verbo, interser. Sem uma nuvem, não podemos ter o papel, então podemos dizer que a nuvem e o papel intersão. Se olharmos para dentro dessa folha de papel, ainda mais profundamente, podemos ver o brilho do sol nela. Se o brilho do sol não estiver lá, a floresta não pode crescer. De fato, nada pode crescer. Até mesmo nós não podemos crescer sem a luz do sol. E assim, sabemos que o brilho do sol também está nessa folha de papel. O papel e o sol intersão. E nós vemos trigo. Nós sabemos que o lenhador não pode existir sem seu pão diário, e dessa forma, o trigo que se torna seu pão
também está nessa folha de papel. O pai e a mãe do lenhador estão nessa folha também. Quando olhamos dessa forma, nós vemos que sem todas as coisas, essa folha de papel não poderia existir. Olhando ainda mais profundamente, nós também podemos nos ver nessa folha de papel. Isso não é difícil de ver, porque quando olhamos para a folha de papel é parte da nossa percepção. Sua mente e a minha mente também estão aqui. Então podemos ver que tudo está aqui com a folha de papel. Você não pode apontar uma só coisa que não está aqui. Tempo, espaço, a terra, a chuva, os minerais do solo, o brilho do sol, a nuvem, o rio, o calor. Tudo existe nessa folha de papel. É por isso que eu penso que a palavra interser deveria estar no dicionário. Ser é interser. Você não pode ser por você mesmo sozinho. Você necessita interser com todas as outras coisas. Essa folha de papel é porque todas as outras coisas são. Suponha que nós tentássemos retornar os elementos para suas fontes. Suponha que retornássemos o brilho do sol para o sol. Você acha que essa folha de papel seria possível? Não. Sem o brilho do sol, nada pode ser. E se retornássemos o lenhador para sua mãe? Não teríamos a folha de papel da mesma forma. O fato é que a folha de papel é feita somente de elementos não papéis. E se devolvermos esses elementos não papéis para suas fontes, não poderemos ter o papel de nenhuma forma. Sem elementos não papéis, como a mente, o lenhador, o brilho do sol e assim por diante, não existiria o papel. Por mais fina que seja essa folha de papel, ela contém tudo no universo em si. Eu vou deixar aqui um pouquinho do nosso contato. Bom, é aqui a minha apresentação. Chega. E aí eu quero abrir para perguntas. Bom, obrigado, Flávia. Questões. Maravilha. Para a gente organizar, eu vou pedir para usar o recurso aí do Zoom, levantar a mãozinha, para a gente não falar junto. Só um registro anterior, eu gostei muito de você citar o Virgílio. Eu conheci no encontro do Fábio Broto, do Projeto Cooperação. Então, Sim. que legal. Então, participa do projeto do Fábio. Muito bem, minha gratidão, Flávia. E aí, quem quer começar? Opa, peraí. Então, quem for falar, por favor, erga a mãozinha para a gente organizar aqui. Quem é o primeiro? Já tinha uma questão no chat, Flávia. É isso que eu estou olhando aqui. A gente tem duas perguntas, né? Uma, eu não sei se é a Cornélia ou a Isidora. Liga seu microfone, Uma Cornélia. eu fiz. Eu acho muito, não sei, no meu ver, é muito importante também ter maior consciência o que gera essa degeneração, não? Porque se só olhamos o que queremos e não temos consciência daquilo que gera isto, fica difícil. E, claro, o que gera isto importa olhar sem julgamento, mas ter consciência. Sim.
Concordo totalmente. E outra coisa que me veio importa muito, muito, muito que em relação à regeneração, importa criar grupos fortes e ampliar os grupos para aumentar a consciência no campo informacional. Sim. Virar ativo. É interessante que você trouxe. Eu gosto de dizer que a gente precisa ser cri-cri. A gente precisa ser crítico e criativo. A gente precisa ter essa capacidade de análise crítica sobre a realidade, de distinção, de discernimento da realidade, quer dizer, não dá para a gente falar de ética se a gente não ir de uma ética biocêntrica, quer dizer, que coloca a vida no centro, e quando a gente está falando de colocar a vida no centro, a gente está falando de humanos e não humanos. E aí, esse lugar de, de, de tomar decisões de conscientização nos exige esse discernimento contínuo. Então, essa capacidade crítica, ela é muito importante. Assim como a gente também precisa conseguir sair da resistência, do resistir, da resiliência necessária ou para criar este novo, para criar esses vínculos, para criar essa capacidade de gerir vida, gerir e gerar vida. Mas, se posso falar, mas se criticamos, normalmente é assim, o que criticamos, que julgamos, atraímos. Então, no meu ver, é melhor observar como funciona bicho ser humano nos contextos, como funciona nos poderes, antes e hoje, sem julgamento, sem criticar ao mesmo tempo, saber o que fazer para gerar algo novo. A crítica aqui é discernimento. É como se eu conseguisse distinguir as margens do rio. Se eu não consigo reconhecer as margens do rio, ou é porque o rio transbordou, Sim, ou sim. é porque ele não está mais ali. Então, a crítica aqui não é num lugar de uma crítica de julgamento, mas de critérios de validação da realidade. Então, quais são é o que o Maturana chamava de critérios de validação da realidade, Maturana e Varela, que é como que é que eu distingo e discerno a realidade e a qualidade dessa realidade. A gente vai ter que fazer isso o tempo inteiro. Eu Flávia, queria dizer, não pode falar, eu ia fazer uma questão. então, por favor. Acho que nós temos agora um desafio, você tocou aqui da COP30, e a Marina já se expressou a preocupação agora, nesses dias, que acho que talvez um dos maiores desafios, não só para o Brasil, para o planeta todo, e que a gente está vendo um retrocesso em muitas questões geopolíticas, econômicas. Como que a gente pode, como você está vendo essa questão da gente elevar o nível de consciência a uma mobilização também dos povos originários aqui nesse sentido, lá para Belém? Como é que você está vendo isso, de aproveitar a COP para a gente fazer mudanças? Tem a questão do petróleo também, que está muito presente agora, uma grande discussão da Foz do Amazonas. Pode falar um pouco sobre isso? Tá, eu posso falar um pouco sobre isso, mas eu queria ouvir outras perguntas. Pode ser, Robson? Vamos fazer uma rodada de perguntas? O Wilson pediu a palavra. Então, quando surgiu a ideia da crítica, ser crítico, eu lembrei de um dos IDGs,
que é o pensamento crítico. E aqui ele diz, habilidade de revisar criticamente a validade de pontos de vista, evidências e planos. Mas o interessante são as perguntas que ele faz para esse pensamento crítico. Que vieses e preconceitos podem afetar o seu julgamento? Quer dizer, a crítica nesse sentido, eu estou julgando com que viés, com que preconceito? Você tem coragem de desafiar suas próprias ideias? Então, agora, petróleo na foz do Amazonas. Tem coragem de desafiar essa ideia? Será que há outras formas de ver? E quando foi a última vez que você mudou de opinião e por quê? Então, achei interessante essa perspectiva do IDG relativo a esse pensamento crítico. Quer dizer, estar vivo. E se você puder me permitir mais um pouquinho, fui para Alto Paraíso nesse fim de semana e descobri uma cachoeira nova lá chamada Cachoeira Caboclo, que é maravilhosa. E quando eu entrei na cachoeira, aquela água caindo, aquela água clara, de sair de lá naquela nossa expedição, foi uma expedição bem de natureza, nós ficamos alojados numa casa que não tem eletricidade, por projeto, né? E não tem espelhos, por projeto, para que a gente não precise ficar cuidando dessa imagem social que a gente projeta, né? Então, foi uma experiência muito interessante e, para mim, surgiram muito claros 3 Cs. Primeiro, nós precisamos ir em busca de conhecimento, e conhecimento é transformação de informações que chegam de uma forma estruturada. A partir de conhecimento, consciência, ampliação dessa consciência e a adquirida consciência, coerência. Viver de tal forma que a gente faça aquilo que os americanos chamam de walk the talk, ou o que o Gandhi chamava de ser aquela mudança no mundo que a gente quer, né? Então, em busca de conhecimento, ampliação da consciência, e aí sim é trabalho individual, e aí os IDGs são uma contribuição bem bacana da coerência. Ser aquilo que a consciência me determina. Essa foi a minha descoberta no fim de semana, depois da cachoeira chamada Caboclos. Recomendo. Bem bonito. Bonito. Grata por seu depoimento. Em regeneração, a gente fala dessa relação entre coerência e impacto. E esse é um dos, digamos, dos eixos que a gente trabalha. E porque assim, eu moro em São Paulo, viver numa cidade como São Paulo, ela é por si uma incoerência, né? O modo como a gente está vivendo é muito incoerente. Então, a gente, de certa forma, para trazer a nossa coerência, que é uma palavra-chave, a gente precisa incluir nossa incoerência. E e aí a gente volta para a questão do pensamento crítico, mas mais do que o pensamento crítico, um pensamento em complexidade. Um pensamento que olha para sistemas vivos de uma maneira que considera, que respeita, né? É, e que lida, né? com com essa complexidade. Vamos, Alexandre. Eu gostei muito da abordagem que você trouxe, Flávio, porque para mim, assim, eu não gosto de ser simplista, até porque esse é um assunto muito complexo. Mas, e também adoro o IDG, mas eu sinto muita falta quando a gente fala de IDG, desse movimento explícito do desenvolvimento da consciência, tá? Então, eu não vejo a capacidade de um ser humano
de entender esses conceitos todos que a gente falou aqui em níveis de consciência inferiores, né? Então, menores, menos amplos, né? Isso que eu quero dizer. Então, eu sou muito desta teoria de níveis, né? Então, eu percebo que, na hora quando você estava falando, eu falei assim, legal, mas a regeneração é segunda camada, é o limiar ali da segunda camada. Então, para mim, não existe um movimento, né? E eu sou muito wilberiano, de growing up explícito, que eu acho que essa é uma das coisas que eu faço muito forte, tanto nos meus exercícios de liderança, tanto nos meus exercícios de desenvolvimento individual de pessoas, né? De puxar este conceito, né? Porque parece são coisas que a pessoa ou ela pode até ouvir, mas ela não consegue compreender, ela não consegue sentir aquilo. Né? Então, quando a gente vê atrocidades de políticos na TV, né? Cave, 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 vamos cavar, vamos cavar, vamos cavar. Coisas como essa, por exemplo, de um lugar você se pacifica, né? Você diz, o nível de consciência dele não está para isso. Mas justamente esse a grande preocupação, né? Como é que a gente faz algo para ampliar essa consciência, porque talvez a regeneração venha mais automática, né? Quando o nível de consciência está mais ampliado, mais completo, mais inclusivo, né? Então eu gostei muito de que você trouxe isso, mas eu queria também trazer mais conversa sobre isso, né? Porque eu acho que ainda a gente trabalha muito horizontal, né? Eu vejo ainda muitas respostas buscando ainda na racionalidade, né? Ou seja, o crédito de carbono é muito racional, é uma saída racional, né? A compra daqui, vende de lá, compensa daqui, mas é muito racional, porque isso não significa que a gente está regenerando, né? Então essa é uma pergunta-contribuição, né? Queria ouvir mais sobre níveis. É, aquelas imagens no início da apresentação é a abertura de um filme de 1972. E ali, o Soylent Green, que eu muito indico que vocês assistam, para quem não assistiu, é um filme de 72. E a gente já tem ali muito explícito todas as questões, né? A questão, para mim, é que sim, os IDGs, assim como as ODSs, eles são como se fossem bandeiras, selos, onde a gente fala, olha, é como se a gente estivesse fazendo acordos globais sobre pontos de partida. A partir daqui, a gente precisa se lembrar que isso existe. Agora, isso de fato não vai mudar, e por isso, de certa forma, é meio generalista, de certa forma meio é uma tentativa, é quase superficial, no sentido de que ele é um esquema básico, generalista, de um acordo de multicultural, de dizer a gente precisa se lembrar disso. Então, a gente é um marco de recordação, para que a gente não retroceda muito, né? Para que na hora da tomada de decisão, para que na hora que o caos vier, para que na hora que a catástrofe venha ou que a crise se estabeleça, para que a gente saiba aonde, que a gente sabe no mar, quando coloca aquelas bandeiras vermelhas no mar e a gente consegue olhar e diz, bom, eu posso ir até ali, eu tenho que me lembrar que no mar, que a partir dali é muito perigoso. Então, eu vejo as ODSs e os IDGs desse lugar, como se fossem essas bandeiras vermelhas no mar. Agora, de fato, o trabalho, ele é um trabalho de evolução consciencial. E aí, o termômetro da regeneração, ele é muito, que é um trabalho mapeado, né? Acho que é importante dizer que a regeneração, ela tem
basicamente 3 grandes linhagens. Essas linhagens, elas estão baseadas em conhecimentos ancestrais, alguns conhecimentos milenares, inclusive, como o sufismo, o budismo, enfim, o trabalho, você que conhece os enneagramas, né, o trabalho do quarto caminho, por exemplo, uma das linhagens é essa, ou o trabalho das contemplativos, que vem do budismo, é uma das fontes. Então, a gente tem desde esses conhecimentos milenares de trabalho pessoal interno e de evolução de consciência, até o conhecimento das culturas originárias vivas que a gente tem hoje, e do qual a gente deve honrar, fortalecer, enfim, e reverenciar, inclusive. E que aí a gente pode olhar para os povos nas suas diferentes biorregiões, né? Então a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, os povos na Amazônia, mas a gente também tem os povos originários no Cerrado ou no Pampa, né? Nos Pampas, mas a gente tem outros povos originários na Colômbia, no Chile, no Peru, na, no México, por exemplo, mas a gente também tem povos originários na Mongólia, por exemplo, ou no Canadá, né? Ou lá os aborígenes na Austrália, por exemplo. Então, se a gente quando a gente vai para esse saber ancestral dos povos originários, a gente também fala desse ancoramento no território, para que essa evolução de consciência ela seja uma evolução que esteja ancorada na especificidade do contexto do qual a gente está agindo. Então, essa é a minha resposta para a pergunta que o Robson fez e um pouco comentando o que o Alexandre trouxe também. Isidora, Olá, boa noite. Eu agradeço muito, o tema é muito interessante, né? Eu acredito que as pessoas que trabalhamos com, seja o ESG, sustentabilidade, liderança, regeneração, temos que começar a trazer o tema para o nosso dia a dia. Porque, bem assim, você estava falando dos povos ancestrais, né? E eu acho que se não é o 100% deles, a grande maioria, as cosmovisões deles, eu sou chilena, eu conheço um pouco de alguns conceitos dos mapuches aqui no Chile e de algumas outras que eu venho estudando, porque eu sou muito apaixonada por eles, né? Todos os povos ancestrais têm muito para ensinar. E a gente se desconectou, né? A gente perdeu a conexão com a Pachamama, com Gaia, com a Terra, com o universo até, né? Quem acredita mais em todas as conexões. Mas assim, eu acredito também que até o conceito da sustentabilidade, ele já ficou para trás, porque o conceito da sustentabilidade fala de sustentar o que temos, e não dá para sustentar o que temos, por isso que veio o conceito da regeneração, porque a gente precisa melhorar o que temos. Já foi degradado, né? As pessoas também fomos. O sistema levou as pessoas a se desconectar da natureza, a se desconectar dos outros. A interconexão com as pessoas, a gente é um indivíduo e está no próprio, né? Eu quero fazer isso, eu quero chegar até lá, a minha meta é, né?
E o que que acontece com quem está ao meu lado, com o coletivo? Eu tenho influência, a energia da gente, né? Se eu vou trabalhar, eu vou influir em todo quem trabalha comigo. Então, eu acho que são conceitos que a gente precisa levar ao nosso dia a dia. Todos nós, né? Eu acho que todos trabalhamos com alguma coisa que tem relação com, seja sustentabilidade, SDG, liderança. Então, não só levar para a minha empresa, a minha organização, é começar a falar com o meu amigo também, com os meus filhos, minhas filhas, com a minha família, e tomar consciência, né? A gente está falando da consciência. Qual que é o meu impacto? Né? Vamos deixar de falar do impacto negativo, não vamos melhorar o impacto negativo, vamos impactar positivamente. Eu acho que são conceitos que a gente precisa. Desculpe, Isidora, eu quero até me desculpar se eu não Se você é um poeta, a, a perspectiva. Deixa eu ver. você verá claramente que existe uma nuvem. Eu vou tentar responder aqui, trazer com mais clareza, ou tentar trazer com mais nitidez a regeneração. Então, para a gente sair de um sistema, o que que a gente está chamando de sistema degenerado para um sistema regenerado, tá? Então, como é que a gente sai da degeneração para a regeneração? Quais são os níveis que no fim são níveis de consciência, mas também são níveis de percepção da realidade e que por isso também são níveis de ação, de atuação, de existência na realidade. E esses níveis, eles estão coexistindo agora, né? Então, a gente tem o primeiro, que a gente chama de hábitos convencionais, que é eu ajo em conformidade com a lei, para evitar. Então, é assim, eu sempre trago esse exemplo, né? Ah, você pode desmatar até 30 metros da margem do rio. Então, eu vou e desmato nesse limite. E olha que tem gente que constrói, tipo, laje entrando pelo rio. Imagina se a gente não tivesse essa lei, né? A lei dos hábitos convencionais. No segundo momento, a gente vai ter os melhoramentos relativos, o verde. Os melhoramentos relativos, eles vão falar, eles são aqui, ok, eu faço aqui a minha seleta, eu separo o orgânico, faço a minha compostagem e faço a seleta dos materiais recicláveis, só que eu coloco lá na frente da minha casa para passar e eu me desconecto totalmente, né? Eu não tenho noção de onde vai parar, né? O que eu produzo, os excessos que eu estou produzindo. É aqui onde as organizações fazem o greenwash. Então, eu vou fazer pequenas melhorias, né? Que são melhorias importantes de acontecer, mas são melhorias que estão muito mais na consequência do que na causa. Aí a gente vai para o nível da sustentabilidade. A sustentabilidade, ela está buscando um 0 a 0 no seu impacto. Então, já é muito difícil a gente ter uma convenção, a gente conseguir, de certa forma, neutralizar o nosso impacto. E não tem jeito, porque a nossa existência, ela impacta. Né? Então, essa neutralização ela em si é uma coisa, e é isso, né? Tipo, se eu moro numa cidade como São Paulo, o meu impacto ele já é muito difícil por si. Então, por quê? Porque eu tenho um modo de viver que já a minha casa já não tá, já impacta.
né? O meu esgoto impacta. Se eu vou no mercado, enfim. Mas essa busca dessa neutralização desse zero a zero, ele é muito importante. E aí a gente vai para esse outro nível que é o restaurativo, que é onde estão as maiores partes das ONGs, estão aqui, aonde estão as maiores partes dos ambientalistas, dos movimentos de direitos humanos, que estão aqui, olha, dos humanos fazendo para a natureza. Então, eu olho para tudo que foi degradado, eu olho para o sistema degenerado e eu tento fazer alguma coisa positiva para esse sistema. Só que eu continuo, como eu não tenho um ferramental e uma consciência e uma lida para criar intervenções que são de fato sistêmicas, pontos de alavancagem sistêmicas, que são de fato que trabalham nos diferentes níveis de consciência, eu acabo criando mais resistência do que conseguindo de fato, e aqui eu estou chamando de resistência, estou chamando. Aqui eu estou ainda criando resiliência, eu ainda estou falando de um impacto positivo superficial. A partir daqui, quando eu falo do reconciliador e do regenerativo, que são outros dois níveis acima, onde eu começo a integrar, eu me percebo parte da natureza, eu percebo que o que eu faço e as decisões que eu tomo e o que eu produzo é natureza. Aqui a gente começa, é aqui que, por exemplo, o designer bioinspirado está. É aqui que a biomimética vai estar. É ainda no reconciliador. E aí a gente pode, então, ir para esse outro nível, que é a partir de uma consciência integral, onde eu tenho uma... A minha perspectiva, ela é horizontal e vertical. Ela é igualmente panorâmica, ampla e igualmente e tão profunda quanto. Então, essa, essa inteireza, essa integração e essa integridade, ela começa a ser. É como se eu conseguisse. É como não? A gente começa a olhar para informações que de outra forma passavam desapercebidas. Então, por exemplo, quando os povos originários olham para a paisagem, eles veem diversas camadas de relação, inclusive as três camadas superiores aos copas das árvores, que é por onde os pássaros voam, por onde o ar, as correntes de ar, as correntes de rios se sobressaem. Então, é como se quando eu olho a paisagem, ok, eu vejo a árvore, eu vejo a montanha. Agora, quando você começa a olhar níveis de entendimento sobre a inter-relação dessa paisagem, é uma outra, e a forma como a sua presença impacta nessa paisagem, isso é uma outra dimensão mesmo. Acho que aqui eu também quero trazer, quando a gente fala da mudança regenerativa interna, pessoal, e não é só pessoal, mas interna, sobretudo, a gente está falando de uma mudança, e nesse sentido concordo com a Isidora, eu concordo com ela, mas
esse lugar da gente trazer para o nosso cotidiano, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, ele só é possível no momento em que a gente tem não só uma mudança de comportamento, mas uma mudança de identidade, uma mudança de crenças e valores que mudam a nossa identidade. E por isso, quando a gente fala de regeneração, a gente está falando de mudança cultural. Então, eu espero que eu tenha deixado um pouco mais claro para o professor Wilson e para todo mundo aqui, de que regeneração, né? Que paradigma é esse, né? Da onde a gente está falando, da onde eu falo sobre regeneração. Marina pediu a palavra. Muito bom, tá? Eita, peraí que eu tô no. Vocês me escutam agora? Sim. Olha que eu tô cheia dos problemas técnicos hoje. Pronto. Bom, primeiro, muito bom estar de volta aqui, esses espaços dos ODIs, tem quase um ano, né, que eu não participo dos encontros, que estava fazendo uma formação justamente em liderança regenerativa com a Laura Storm, e nas falas de vocês eu lembrei de alguns pontos de virada para mim, de tomada de consciência durante essa formação, que eu senti de compartilhar, até porque é toda uma perspectiva, tanta coisa nova que eu venho absorvendo aí nesse último ano mais próximo da regeneração, que eu sinto que eu ainda estou processando o que eu estou aprendendo, né? O que eu estou entendendo sobre o que é regeneração para mim. E o que me chamou muito a atenção nessa formação em liderança regenerativa é olhar a vida e olhar a gente como a natureza no sentido também das estações. E ela fala lá, se fala muito sobre ver a vida em ciclos, e principalmente o ciclo do inverno me chamou atenção, porque ele fala sobre esse lugar da pausa, da morte, que no contexto que a gente vive hoje, do crescimento exponencial, da modernidade, isso é quase que proibido, né? Ou só é permitido em momentos muito específicos, ali domingo ou férias e tudo mais. E aí também nesses grupos que eu venho participando se fala muito de um livro chamado, escrito por uma brasileira, mas eu procurei ele em português, ainda não encontrei uma tradução, mas em inglês seria Hospice in Modernity, não sei o quanto vocês já ouviram falar desse livro, que em português seria algo como Acolhendo a Morte da Modernidade. E lá ela traz, inclusive, algumas reflexões sobre como a gente está vivendo as incoerências da modernidade, como a gente está sustentando algumas negações, né? Que é o viver sabendo que cada, enfim, eletrônico que eu compro, eu estou incentivando mineração. E a gente sabe disso, assim, a gente que eu estou falando aqui, quem já está nessa área de desenvolvimento sustentável, regeneração há algum tempo. Mas é como se, e aí, né? Mas eu tragou, preciso de um celular novo, e agora o que eu faço, né? Então, e para mim também me chamou muito a atenção esse olhar da desconexão, por mais que eu entenda conceitualmente o quão é importante a gente se sentir conectado com cada um que está aqui na tela hoje, com os vizinhos, com o mundo como um todo, como é difícil eu me sentir conectado, mesmo com o meu vizinho que está aqui do meu lado, e principalmente com pessoas que pensam muito diferente de mim, e pensam de formas que eu julgo como violentas, né? O que eu julgo como ameaçam a minha vida. E aí, quando eles trazem esse conceito, né, do Hospice in Modernity, do Acolhendo a Morte da Modernidade, é justamente para trazer um pouco mais de olhar para essa questão da morte mesmo, de alguns modos de viver, e ela não traz respostas, assim, pelo que eu entendi nas reflexões, né, que a Vanessa vem construindo, mas sobre como não só fazer perguntas diferentes, mas também criar espaços para respostas diferentes sobre como lidar com essa modernidade, porque
senão vai virar o greenwashing, né? A gente está num sistema tão bem construído, né, co-construído por nós, seres humanos, que a própria modernidade, o próprio sistema é capaz de tornar regeneração uma marca, igual fez com várias coisas, ESG e frameworks, e fazer bem, ela se retroalimentar muito bem. Então, enfim, na regeneração eu venho aprendendo também nessa jornada de como essa separação nossa, assim, do outro, né, que para mim acho que é a grande raiz de onde a gente está da nossa crise hoje, é como a gente está meio que lutando ali para sobreviver por esse medo da morte. Então, eu quero ter a minha boa vida e talvez ali do meu grupinho aqui, não me importa se quem está na China, lá longe, ou em outra cidade, está vivendo bem ou não, nem sei quem são essas pessoas, não estou conectado com elas. Então, como restaurar essa interconexão de um lugar mais profundo, né? E aí quando a gente olha para a história da separação, né, que eles trazem, enfim, como foi que se iniciou ali esse crescimento exponencial há 60 anos atrás, como foi que a modernidade começou a surgir ali na era industrial, tem muito a ver com essa vontade, né, do ter mais e mais e mais, a ganância de ter uma vida melhor e para mim, não importa se o melhor para mim significa o pior para o outro, porque eu quero para mim, que eu quero viver bem agora, tal. Então, acho que talvez esteja soando um pouco confuso assim, mas eu estou elaborando muito esse lugar dentro assim de como a gente olha para a morte, né, na regeneração também e nesse processo de viver um luto de algo que não deu certo e que a gente talvez ainda não saiba se vai dar ou como vai dar, né? Não sei, algumas divagações para também trazer aqui para o grupo e ver o que vocês acham desse tema também. Gostaria de convidar a gente a perceber como é que a gente está se sentindo depois da fala da Mariana. Como é que está o nosso corpo? Como é que a gente... Como está a nossa mente também? Mas, sobretudo, como a gente se sente, né? Bom, eu tenho uma formação em liderança regenerativa há 4 anos já, enfim, a primeira formação no Brasil sobre o assunto. A gente tem falas muito sobre o trabalho da Laurie Storm e do Gillies. A gente olha para cada um desses, para vocês terem uma ideia, assim, cada um desses pontos é um módulo, e a gente tem um momento onde a gente fala só que a gente vai falar sobre ciclos, sobre incluir a morte, enfim, e sobre... A gente vai passando por esses pontos sobre como é que a gente se ritualiza esses nossos processos, como é que a gente abre esses espaços de reflexão interna, mas também de acolhimento interno, de emoções como o medo, como a raiva, como a indignação, como a repulsa. E de sentimentos como confusão, como busca de alienação para dar conta, como escape. E aí a gente vai entender também como é que a gente vai criando formas de aproximação com esses assuntos, com esses temas que são tão delicados, que falam de um lugar de muita delicadeza, mas também de muita força.
É muito importante, assim, eu gosto de trazer uma imagem quando esse tema surge. Um dos biomas que são menos falado é sobre os mangues. O mangue, assim como muitos lugares da floresta, né, os alagados nas florestas, eles são os lugares de maior decomposição da natureza. E eles são os berços da morte, mas também os berços da vida. Então, essa consciência, quer dizer, não dá para a gente falar, enfim, a gente precisa falar de ancestralidade, a gente precisa falar da lama, a gente precisa falar desses alagados. Então, esse lugar muito profundo, onde estão as nossas raízes, né? E a nossa ancestralidade é esse lugar de uma conexão muito profunda, é um resgate e uma reverência, um agradecimento, mas também uma liberação, né? Para a vida, para a emergência da vida e também para que essas sementes desses ciclos possam se completar. Então, é, é importante a gente lembrar que a Terra é camada de decomposição biológica. Tem uma coisa que o Maturana fala, que ele falava, né? Que é que se tudo é impermanência, se tudo está em transformação, a mudança, a real mudança está naquilo que a gente conserva. Então, é a nossa capacidade de conservação, de cuidado, de decomposição, no sentido de camadas que se vão se estabelecendo com o tempo, que permite com que a transformação em um novo se dê. Então, acho que Que bom, Flávia. Quero agradecer aí desculpa, a sua partilha, a sua sabedoria. E eu acho que você tem assunto para a gente fazer vários encontros, não é? O Sérgio concordando. Então, já fica o convite para você voltar mais vezes. A proposta desse Hub Momentos Transformadores é que esses momentos sejam transformadores para todos nós. E a gente programou um encontro por mês, na última segunda-feira de cada mês. A gente, no mês passado, teve a presença e a sabedoria do Sérgio, tivemos do Diego Batista no mês anterior, e a gente vai continuar fazendo isso, e todo mundo que quiser compartilhar pode fazer contato comigo para a gente entrar na programação dos nossos encontros transformadores. Quero agradecer muito a você, Flávia, que generosamente contribuiu, e a participação de todos que vieram, se interessaram. A gente gravou e vai compartilhar depois a gravação para aqueles que não puderam participar. Muito obrigado. muito grata. Lembrar que eu bebi da sabedoria da Flávia, né, quando eu fiz o programa de liderança regenerativa também. Então, recomendo fortemente. Grata. Grata, Muito sim. obrigado. Gratidão, Flávia. Enriqueceu a Tchau, todos tchau. nós. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Grande abraço.
Robson, Sim. posso falar algo? Se você quiser, posso também dar uma masterclass ou alguma coisa. Para mim, eu trabalho com visualização, constelação organizacional.